Meus irmãos, a paz do Senhor Jesus, glória a Deus. Meus queridos irmãos, neste momento eu venho trazer a todos vocês mais uma reflexão para o vosso coração. Queridos, quero pedir a você neste momento que compartilhe os nossos vídeos, as nossas reflexões, para que outras pessoas também sejam alcançadas e por intermédio das mesmas sejam edificadas. Amém, meus amados? Quando você compartilha os nossos vídeos, você nos ajuda a levar a palavra de Deus a mais longe e a alcançar mais vidas. Então seja um canal de bênção. Amém? Então, meus queridos, reflita comigo. No Evangelho de Jesus Cristo, segundo escreveu São Mateus, no capítulo de número 24 e o verso de número 36 e alguns versículos a seguir, diz-nos assim: porém, daquele dia e hora ninguém sabe, nem os anjos dos céus, nem o Filho, mas unicamente meu Pai que está nos céus. E como foi nos dias de Noé, assim será também a vinda do Filho do Homem. Porquanto, assim como nos dias anteriores ao dilúvio, comiam, bebiam, casavam, davam-se em casamento, até o dia em que Noé entrou na arca e não o perceberam, até que veio o dilúvio e os levou a todos. Assim será também a vinda do Filho do Homem. Glória a Deus. Meus amados e queridos irmãos, antes de tudo, eu quero dizer a você, quero afirmar para você que Jesus vai voltar. Jesus Cristo vai voltar. Se você crê, ele vai voltar. Se você não crê, ele vai voltar do mesmo jeito. Sabe por quê, meus amados? Porque a sua palavra se cumprirá. Ele disse: passarão os céus e a terra, mas as suas palavras, ele disse, as minhas palavras, não hão de passar. Ou seja, tudo o que ele falou vai se cumprir. Então, Jesus vai voltar. Meus amados, para falar deste lindo e maravilhoso evento, Jesus tomou por base, ou exemplo, a época, tempo de Noé. Ele disse, olha, como foi nos dias de Noé. E o que aconteceu nos dias de Noé? Jesus disse, eles comiam, bebiam, casavam e davam-se em casamento, até que veio o dilúvio e os levou a todos, e eles não perceberam. O mesmo problema está acontecendo hoje. Que tipo de problema que podemos associar à época de Noé e esta época em que vivemos? A época em que vivemos e a época de Noé se associa à distração. Na época de Noé, o povo estava distraído. Noé dizia, arrepende-te, povo. Noé dizia, tudo isso vai se acabar debaixo d'água. E o povo chamava Noé de louco, olhava para Noé e não dava mínima, via a grande embarcação que era aquela arca que Noé construía e não davam a mínima de maneira alguma. E as pessoas foram se acostumando com a batida do martelo de Noé, foram se acostumando com a construção que Noé estava construindo, que era a arca, e por isso se distraíram ao ponto de olharem para o perigo, de verem o perigo e continuarem festejando, comendo, bebendo, casando e dando-se em casamento. Então, aquela geração estava distraída ao ponto de a Bíblia dizer que Noé entrou na arca e o dilúvio veio e eles não perceberam. Glória a Deus. Não perceberam até que o dilúvio veio e os levou a todos. Meus amados, por causa da distração, mãe perde filho. Por causa da distração, acontece acidente. Por causa da distração, muitas pessoas são roubadas. Por causa da distração, coisas acontecem. Por causa da distração, pessoas que estão na fila de um banco perdem o seu lugar, perdem a sua posição. Irmão, por causa da distração,
alguém perde o veículo, alguém perde coisas importantes da vida por conta da distração. E quantas pessoas não estão distraídas nessa época? Meus amados, Noé e seus filhos levaram um século. É muito tempo para construir uma arca. Por conta disso, eles não levaram a sério. A geração daquela época não levou a sério a construção daquela arca. Da mesma forma, a igreja hoje está pregando: Jesus Cristo vai voltar. E a nossa geração não está acreditando. Jesus vem e a nossa geração não está crendo. Jesus vai voltar e o povo continua distraído. Meus amados, Jesus disse: olhe, quando a minha volta estiver perto, quando estiver perto a minha volta, vai acontecer algumas coisas que serão sinais, estejam atentos. Ele disse: vigiai, observem. Meus amados, que sinais eram esses? Ele disse que aconteceria terremotos em vários lugares. Ele disse que aconteceria que pai contra filho, filho contra pai, mãe contra filha, filha contra mãe, reino contra reino, nação contra nação, mortandade e pestilência, né? As enfermidades tomando conta da terra, e nós estamos vendo isso todos os dias. A Bíblia Sagrada está se cumprindo diante de nós. Todos os dias a palavra de Deus está se cumprindo à risca diante dos nossos olhos. E o que é que acontece? Ao invés de as pessoas temerem o nome do Senhor, ao invés de as pessoas procurarem se aproximar de Deus, ao invés de as pessoas entregarem suas vidas para Jesus, entrarem na arca chamada Cristo, sabe o que é que as pessoas fazem? Se acostumam com o tempo. As pessoas estão se acostumando com as pandemias, as pessoas estão se acostumando com as catástrofes que está acontecendo no mundo, as pessoas estão se acostumando com a violência que está na terra, as pessoas estão se acostumando vendo os terremotos, os maremotos em vários lugares, as pessoas estão se acostumando com todas as coisas que a Bíblia diz que serão sinais da volta de Jesus. Por que estão se acostumando? Porque todos os dias está acontecendo. Mas Jesus disse: estejam atentos, vigiem, percebam, observem que quando acontecer isso, já está perto do fim. Está perto a minha volta. Quero avisar a todos vocês, meus amados, Noé passou 100 anos para construir a arca. Mas nem por isso Deus não deixou de cumprir a sua palavra. Já tem muitos anos que a igreja vem dizendo: Jesus Cristo vai voltar. Tem pessoas que dizem: eu nasci ouvindo essa palavra, já estou velho e ainda isso não aconteceu. Tem pessoas que estão perdendo a esperança que Jesus vem. Não se distraia. Você pode se distrair e perder a bênção. Entenda, meu querido, quero dizer para você que é afastado do caminho do Senhor: volte com muita pressa. Jesus está voltando. Na época de Noé, eles viram, irmãos, seria normal, numa época, porque a Bíblia diz que até aquele período de Noé ainda não havia chovido sobre a terra. Ainda não tinha caído gotas de chuva. O que acontecia? Vinha o orvalho, vinha tipo o terral que hoje a gente tem, né? E regava a terra, regava a relva, a plantação. Glória a Jesus. Mas uma coisa é certa: será que alguém pensou que Noé tirou aquilo da sua cabeça? Irmão, isso não seria normal se Noé tirasse aquilo da sua cabeça. Noé dissesse: vai chover, vai cair um dilúvio. E as pessoas olharem para Noé e dizer assim: esse velho tá louco. Mas nunca pararam para sentar com Noé e dizer: Noé, que história é essa? Isso é verdade, Noé? Como foi que tu ouviu essa voz? Porque, irmão, Deus deu os côvados, todas as metragens, largura, altura, comprimento, os compartimentos que teria dentro dessa arca. Como esse homem tiraria da sua mente uma construção dessa? Um barco, uma arca gigante.
Se não havia chuva ali, será que Noé estava inventando isso? Mas as pessoas pensaram que Noé estava inventando. Pelo tempo, 100 anos de construção, eu imagino que as pessoas olhavam para Noé e diziam assim: esse velho está louco. Ele nunca vai acabar essa construção, essa arca. E quem já viu, eu não sei nem o que é chuva, ele está dizendo que vai vir um dilúvio e está mandando a gente se arrepender. Se arrepender de quê? E festejavam, e se alegravam, e cantavam, e brincavam, e riam, e zombavam de Noé. Mas você vai perceber que eles estavam distraídos. Por quê? A Bíblia diz que até que Noé entrou na arca. Olha, e quando Noé, perceba que a Bíblia vai dizer, verso de número 38, porquanto assim como nos dias de Noé, nos dias anteriores ao dilúvio, comiam, bebiam, casavam e davam-se em casamento, até o dia em que Noé entrou na arca. Noé entrou na arca, e depois que Noé entrou na arca, aí a Bíblia diz, e não, verso 39, e não perceberam, até que veio o dilúvio e os levou a todos. Não perceberam quando Noé entrou na arca. Não perceberam que estavam correndo risco de vida. Não perceberam que estava correndo risco. Quantas pessoas, meus amados, estão sendo levadas como um boi para o matadouro, o que está escrito no livro de Provérbios. E a igreja está aí avisando, arrependei-vos. Está aí os programas de rádio, está aí na internet, Deus usando os seus profetas, os homens de Deus, seus obreiros, seus servos, para dizer, Jesus está voltando. E quantas pessoas estão distraídas? Distraídas com trabalho, querendo ficar rico. Pessoas que estão juntando tesouro nessa terra, onde o próprio Jesus disse, não ajunteis tesouro na terra, ajunteis tesouro no céu, porque o tesouro da terra, o ladrão rouba, a ferrugem vem e come, e tudo a traça vem e rói, mas no céu ninguém não tem ladrão lá, e nem tem traça para roer, e nem ferrugem para comer o seu tesouro no céu. Mas as pessoas estão distraídas. As pessoas estão esquecendo de buscar o que é principal. Buscar a melhor parte. As pessoas estão distraídas, meus amados irmãos. Hoje estamos vivendo num período de pandemia. Um período perigoso. Um período onde toda a terra deveria se achegar aos pés de Jesus. E abrir sua boca e dizer, eu quero Jesus. Eu me arrependo. Eu entrego a minha vida para o Senhor, mas as pessoas estão se acostumando com o período da pandemia. A carestia já chegou. O problema está grande. Quase que os governantes não têm mais o que fazer. A Bíblia está se cumprindo. A Bíblia está se cumprindo diante de nós. A palavra de Deus é verdade. Só que uma coisa está acontecendo. As pessoas não estão levando a sério. As pessoas não estão levando a sério a palavra de Deus. Está como nos dias de Noé. Noé entrou na arca e eles não perceberam até que veio o dilúvio e os levou a todos. O que vai acontecer, irmãos? Jesus vai voltar e ele disse aqui. Ele disse no verso de número 39. Não perceberam até que veio o dilúvio e os levou a todos. Assim será também a vinda do Filho do Homem. Como será? Olha o que vai dizer o verso de número 37. E como foi nos dias de Noé, assim será também a vinda do Filho do Homem. Como será? Repentina. Rápido. O apóstolo Paulo disse que é num abrir e fechar de olhos. Será tão rápido que não vai dar tempo você consertar o que está quebrado. Não vai dar tempo de você fazer nada mais.
O que você precisa fazer, meus queridos, é nesse momento entender: Jesus está às portas, Jesus vai voltar. E o que é que você tem que fazer? Entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele e ele tudo fará. Não se apegue às coisas dessa terra, não se distraia com o que está acontecendo, não se acostume com a pandemia, não se acostume com a carestia, não se acostume com os tempos difíceis que estamos passando, não se acostume com as catástrofes que estão acontecendo na terra. Tudo isso são sinais da volta de Jesus. E você só precisa fazer uma coisa, meu querido: entender. Eu te pergunto, o que é que está faltando para Jesus voltar? O que está faltando para Jesus voltar? Na minha concepção, no meu pensamento, não existe mais nada para Jesus, para se cumprir, para Jesus voltar. Tudo está acontecendo. O tempo está estranho. O mundo está estranho. Ninguém entende mais o mundo. Ninguém entende mais o tempo, o sistema, o ecossistema. Ninguém entende mais. É catástrofe repentina. Chuvas fora de tempo, fora de época. Cidades inteiras sendo alagadas, sumindo do mapa. E será que isso não chama a tua atenção? Será que você não se desperta com isso? O que é que você está esperando? O que é que você está esperando acontecer mais para você correr para os pés de Jesus? Se desperte. Se desperte, saia dessa distração, olha para o tempo está cumprido e a hora já está chegando. Jesus está voltando, querido. Jesus está voltando, meu amado. Acredita, Jesus vai voltar. E ele disse: o Filho do Homem voltará na hora em que não penseis. Ou seja, não se acostume com o tempo, não se acostume com as catástrofes. Esteja atento, esteja alerta, ligue o sinal de alerta, porque Jesus está voltando. Não se acostume com o tempo, com as catástrofes e os sinais. Não, esteja atento. Já existe um ditado popular que desde criança eu ouvia. Sabe qual era? O costume é quem mata. Quando a gente se acostuma, irmãos, com alguma coisa, de repente pode acontecer um acidente com aquilo que a gente está acostumado. E é o que está acontecendo, meus amados, nesse tempo que a gente está vivendo. É o que está acontecendo nesse período. As pessoas estão se acostumando porque estão vendo catástrofe e estão dizendo: irmão, isso é porque é o tempo mesmo, está mudando. O tempo ninguém entende mal o tempo e tal. E não se apercebe pela palavra, porque a palavra já dizia tudo. A palavra, irmão, ela não é velha. A palavra é atual. Dr. Billy Graham dizia que a palavra de Deus é mais atual do que o jornal que vai circular amanhã. Tudo que está acontecendo hoje, Jesus, há mais de 2000 anos atrás, já dizia que iria acontecer. Será que essa palavra é velha? Será que essa palavra se cumpre ainda hoje? Claro que sim. Ela é viva, ela é eficaz. E quero dizer para você, meu amado, desperte-se. Se desperte, abre a tua mente, abre teu coração, acorde desse sono, acorde dessa sonolência espiritual. O apóstolo Paulo disse: não durmamos como dormem os demais. Ainda disse que a nossa salvação está mais perto de nós agora do que quando aceitamos a fé. Desperte, acorde, Jesus está voltando. Na época de Noé,
8 pessoas apenas entrou na arca. 8 pessoas apenas foram salvas. Será que só existiam 8 pessoas? Será que Noé tinha irmãos? Será que Noé tinha amigos? Será que Noé tinha primo, cunhado, desse tipo? Será que Noé tinha família? Claro que sim, irmãos. Mas quem creu foi Noé. A Bíblia diz que entrou na arca Noé, sua esposa, seus 3 filhos e as suas 3 noras. Entraram na arca, creram juntamente com Noé. E o resto, irmão, não entraram na arca. Não foram salvos porque não valorizaram o aviso. Não valorizaram a palavra. Ficaram distraídos com esse mundo. Tu lembra da mulher de Ló? A mulher de Ló estava dentro de Sodoma quando o anjo entrou, encurtando a história, disse: olha, saiam daqui. Vocês vão sair daqui, escapam-se por sua vida. Saiam. Pegou no braço, eles ficaram atônitos, querendo pegar nas coisas, ficaram ali naquele momento distraídos com as coisas, querendo levar bagagem. Talvez o anjo pegou no braço das filhas de Ló, da mulher de Ló, e os arrancou da cidade. E disse: olha, escapa lá para aquela montanha, corre para lá. Não olhe para trás. Foi a ordem que deu. Não olhe para trás. E quando eles correram para ir ao encontro de Zoar, aquela cidade, quando eles vão correndo até lá, a Bíblia diz que a mulher de Ló olha para trás. Quando a mulher de Ló olha para trás, ficou convertida numa estátua de sal. Amado, quantas pessoas estão voltando para trás? Quantas pessoas estão voltando? Quantas pessoas estão correndo por um caminho que não deve correr? Quantas pessoas estão fugindo? Quantas pessoas estão saindo do propósito de Deus? E esquecendo que Deus traçou um plano, traçou um projeto. E esse projeto não será, de maneira alguma, frustrado, porque é plano de Deus. Deus disse em sua palavra, o próprio Jesus, ele disse assim: pode passar o céu, pode passar a terra, mas as minhas palavras não hão de passar. A distração não tem sido pouca. Nós temos visto nossa geração distraída com tudo isso. Com tudo isso. Quer ver um problema? Uma pessoa sofre um acidente. E as pessoas, ao invés de prestar socorro, as pessoas vão filmar o acidentado, o problema, mas não prestam socorro. Veja como está a mente engessada, como a mente está tão cauterizada, tão distante de Deus, que o ser humano está perdendo a sua essência. Então, queridos, eu quero dizer para você, nesse momento, nesta hora, Jesus Cristo vai voltar. Jesus está voltando. Se desperte enquanto há tempo, enquanto ainda há tempo, para que não seja tarde demais. Amém? Que Deus abençoe você. Reflita, reflita e reflita. É tempo de acordar. É tempo de despertar do sono. Vigiai. Vigiai. Olhai. Observe o tempo e veja o que está acontecendo. Amém? Que Deus te abençoe, meu querido. Em nome de Jesus. Que Deus edifique tua vida, abençoe você, abençoe tua família, em nome de Jesus. E não esqueça, Jesus está voltando.